Nesse vídeo eu vou te contar como eu alavanquei a minha carreira na área de engenharia condominial. Então vem comigo! Aqui é Camila Reis, sou engenheira civil e sou especialista na área de perícias e avaliações. E hoje eu ajudo engenheiras recém-formadas a alavancarem as suas carreiras também na área de engenharia condominial. E nesse vídeo eu vou te contar como eu comecei e o porquê eu conheci e comecei nessa área que é tão pouco conhecida entre os engenheiros aí do mercado. Então vamos lá, um pouquinho da minha história aqui para vocês e porquê e por onde eu comecei. Bem, eu comecei a trabalhar na área de engenharia civil ainda ali no meu primeiro período de faculdade, certo? Então foram 5 anos, durante os 5 anos da minha faculdade, eu procurei fazer estágios, trabalhar na área em que me direcionasse para aquilo que realmente quisesse quando eu fosse me formar, né? Depois quando eu pegasse ali o CREA. Então durante todos esses 5 anos eu atuei dentro de empresas, de construtoras, que eu pudesse ali trabalhar com diferentes tipos de obra. Então eu trabalhei desde a construção de grandes edifícios até construções de galpão, construção de silos. Trabalhei também na parte de projetos da Ferrovia Norte-Sul, trabalhei como projetista, cadista lá, certo? E dentro nessa época, assim, dentro da engenharia, o meu foco era sempre trabalhar com obras. Então eu sempre procurei serviços que eu aprendesse ali um pouco mais na parte de execução de obras. E nesse meio tempo, uma dessas empresas que eu prestei serviço, eu acabei fazendo um curso de sistema de gestão de qualidade. Procurei, logicamente, por fora da empresa, um curso até aqui em Goiânia. Me desloquei da cidade onde eu morava para vir fazer esse curso e me especializei na parte de gestão de qualidade. E esse curso, ele nada mais era do que ensinar como fazer dentro dos padrões ali da ISO 9001 a questão da execução dos serviços, trabalhar com qualidade, a questão do material que era recebido na obra, a forma de execução de acordo ali com as normas técnicas, certo? Só que com o passar do tempo, ali até o 4º ano para o 5º ano de faculdade, eu comecei a perder aquele brilho nos olhos, sabe? Pela obra. Então era algo que consumia muito o meu tempo, eu estava muito cansada o tempo inteiro, eu trabalhava muito e acabei não querendo aquilo lá para minha vida mais, certo? Então, quando eu cheguei nesse momento da vida, assim, até antes um pouco de apresentar o meu trabalho final de curso, eu pedi demissão da empresa que até então eu estava trabalhando, que eu já estava trabalhando há mais de 1 ano ali nela. E aí eu pedi essa demissão antes mesmo de formar. Então ali, depois que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, eu saí da empresa, saí da faculdade sem expectativa nenhuma. Até porque na época a construção civil ela estava muito embaixo, sabe? Assim, muito em baixa. Não tinha obras sendo executadas, estava tudo muito travado. Entrei na faculdade com o mercado da construção civil super aquecido e saí ali com um engenheiro saindo da faculdade não tendo serviços. Então eu fui uma das que não conseguiu serviços em outras empresas depois que saí da faculdade. Até porque eu tinha pedido demissão ali 1 mês antes de me formar. E assim que eu saí, eu precisava trabalhar de uma certa forma. E aí eu recorri a dar aula. Comecei a trabalhar dando aula. Mas aí, como eu só tinha a graduação, eu pude dar aula de matemática e física para ensino médio. Definitivamente foi assim, na época, foi a gota d'água para mim, vamos colocar. Por quê? Não era algo que eu queria, não era algo que eu nem sequer cogitava uma vez na vida em dar aula para ensino médio de matemática e física, mas foi algo que eu tive ali naquele momento, foi algo inicial. Então eu precisava trabalhar com alguma coisa. E eu fiquei ali entre 6 meses a 1 ano, dando aula, se não me engano, porém eu sentia que aquilo lá não era para mim, eu precisava muito e eu sentia a necessidade de voltar para a área da engenharia civil. E aí, passando um tempo, eu recebi uma proposta aqui em Goiânia. Hoje eu resido aqui em Goiânia, então eu morava em Rio Verde e recebi essa proposta em Goiânia para vir trabalhar aqui.
E como eu já estava muito frustrada ali dando aula de matemática e física, e eu queria muito voltar para a área da engenharia civil, eu aceitei essa proposta e vim trabalhar em Goiânia, me mudei para Goiânia. E quando eu me mudei, obviamente, que a área que eu iria atuar era na área de construção, na parte de obra, certo? Só que no início eu entrei como na parte de orçamentos. Então eu cuidava da parte ali de orçamentos, na parte ali de licitações, porque eram obras públicas. E aí com alguns meses, com pouco mais de um mês, eu passei para a área de execução de obra, certo? Me passaram para a área de execução de obra. E quando eu entrei nessa área de execução de obra, eu trabalhei ali também com a construção de alguns feirões, galpões. E aí logo depois eu fui transferida para o interior de São Paulo. Trabalhei lá no interior de São Paulo, participei da construção da Receita Federal de lá, certo? E só que assim, voltou aquele peso que eu tinha quando eu trabalhava com obras, que era o excesso de cansaço. Eu morava em outro estado, eu estava completamente assim, longe, sozinha, longe da minha família, e aquilo dali me atrapalhava muito, tanto no desenvolver da questão profissional, quanto na parte pessoal. Aquilo ali me incomodou muito. Então o que eu fiz? Retornei para Goiânia, pedi demissão novamente da empresa em que eu estava trabalhando. Então ali eu fiquei naquele fogo cruzado. A obra era algo que no início eu gostava de trabalhar, depois passou a ser algo que eu não queria mais para minha vida, e mesmo assim eu continuei ainda atuando um bom tempo depois de formada na área de obra, e que foi, eu acho, um dos maiores erros da minha vida. Mas a gente aprende muito com os erros quando a gente bate muito na tecla ali daquilo que eu já sabia que eu não gostava. Então, quando eu pedi demissão e eu voltei para Goiânia, eu decidi que eu não ia procurar outra empresa para atuar, não ia procurar outra empresa para trabalhar. Por quê? Estava recebendo muito pouco, a maioria das empresas pagavam muito pouco, eu precisava me manter em Goiânia, o salário eu não conseguia me manter sozinha, e eu achei na minha cabeça que se eu trabalhasse de forma autônoma, sozinha, eu teria um retorno melhor. Óbvio que inicialmente a gente tem essa visão errônea ali de querer trabalhar só com o que gosta, de trabalhar a hora que quiser e receber um valor alto. Na verdade, nos primeiros anos a gente sofre muito, a gente quebra muito a cara. Então, esse meu primeiro ano que eu decidi não procurar outra empresa para trabalhar, eu quebrei muita cara. E obviamente que nessa abertura dessa empresa que eu dei o início, eu peguei qualquer serviço. Então, qualquer serviço que aparecia para mim, eu estava lá pronta para fazer. Vamos atrás de cliente, tinha uma casa para reformar, a gente pegava, tinha uma casa para construir, nós pegávamos. Então, assim, eu acabei atirando para todos os lados. Fiz de tudo, um pouco, mas nada bem feito, sabe? Então, tem aquela expressão que quem faz tudo é igual pato, nada anda e voa, mas não faz nada direito. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma das épocas mais complicadas da minha vida, até porque eu não estava com uma remuneração boa, né? Eu ainda estava ali, tinha aquele fluxo de caixa, não tinha um caixa para poder trabalhar inicialmente. Eu perdi muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, dinheiro que eu não tinha, dinheiro que me endividou por um bom tempo, certo? E aí também tinha as noites de sono, né, assim, as preocupações diárias, porque tinha um apartamento para pagar, tinha ali os gastos do dia a dia, e tentei fazer as coisas fluírem. Quando encerrou esse ano, no ano que eu abri a empresa, né, que foi o primeiro ano da empresa, eu definitivamente bati o martelo de que nunca mais eu mexeria com obra. Muitas e muitas pessoas me questionaram isso, sabe? Porque, tem fulano de tal tá trabalhando com construção de casas para vender e ele nem é engenheiro e ganha muito dinheiro. Fulano de tal mexe com isso. E acaba que esse tipo de comentário, ele frustra um pouco a gente no começo, porque a gente se sente um pouco incompetente, na verdade. Porque assim, como que o outro dá conta, o outro faz e eu não faço, né? Então a gente esquece de que aquilo que nós gostamos, fazer aquilo que gostamos, com uma certa persistência,
nós temos um resultado bem melhor do que se a gente seguir o caminho do outro, né? Então, se eu ficasse reparando em todo mundo que estivesse mexendo com obra, em todo mundo que estivesse ali ganhando dinheiro na construção e venda de casas, hoje eu não estaria onde eu estou, certo? Eu não teria começado no ramo onde realmente me trouxe uma segurança e me trouxe uma estabilidade, certo? Então, quando eu abri a empresa, estava trabalhando, estava com esses problemas e passou esse um ano, eu definitivamente não quis mais mexer com obra. E aí, nesse meio tempo, eu tive ali uma ajuda de uma pessoa que me mostrou o caminho das pedras. Até então, para mim, perícias, que foi a parte de perícias e engenharia, perícia para mim era algo em que eu tinha que fazer algum concurso, eu tinha que fazer algum processo seletivo para conseguir atuar. Só que a gente tem essa imagem errônea da perícia judicial, certo? Então a gente consegue, você é um profissional, você tem CREA, você é engenheiro civil ou engenheiro de qualquer outra área, você consegue fazer o seu cadastro de ser nomeado como perito. E aí essa pessoa me abriu algumas portas para que eu pudesse atuar junto com ela e realmente aprendesse como executar um laudo, como executar uma vistoria, certo? Mas executar de uma forma qualificada, bem estruturada, porque quando a gente fala de elaboração de laudo, de um parecer técnico, todo mundo acha que é ir lá e simplesmente cuspir um conteúdo técnico naquele laudo e pronto, certo? E a gente acaba se esquecendo que as pessoas que leem esse laudo, que leem esse parecer, são pessoas leigas. Você está senta ali para poder clarear da melhor forma possível e alinhar e apresentar, seja para o advogado, seja para as partes, seja para o juiz, a melhor solução de forma mais clara. E acaba que muitos profissionais entram nesse mercado de perícias, no mercado de engenharia diagnóstica, e acham que elaborar um laudo é uma coisa simples e fácil de se fazer, sendo que se você torna muito simples, você entrega às vezes um material muito fraco, certo? E nada estruturado, nada bem estruturado, certo? Então essa pessoa, ela abriu esse caminho ali da perícia para mim, para que eu tivesse esse conhecimento e que realmente eu aprendesse a fazer o que ele fazia, né? Que é uma das pessoas que tem mais referências e hoje eu vejo como uma das pessoas que mais foi o meu suporte, que foi o meu caminho das pedras. Hoje é uma referência para mim no mercado, certo? Então, devido a essa pessoa que me mostrou, que pegou na minha mão e falou, Camila, vem cá, é assim que se faz, é assim que tem que fazer, eu deslanchei realmente naquilo que eu gostava de trabalhar e eu me descobri nessa área. Só que aí, isso a gente está falando ainda da perícia, eu vou entrar ainda na parte de engenharia condominial, que foi quando o seguinte, eu já estava trabalhando com algumas coisas de perícia, pegando algumas vistorias em casas ali, algumas vistorias de constatação de manifestações patológicas, e aí foi onde o síndico do prédio onde eu morava, ele precisava de um auxílio ali, ele precisava de alguns serviços a serem prestados no condomínio. Então eu comecei a prestar alguns serviços para o condomínio onde eu morava, e foi onde eu comecei a pesquisar mais sobre algumas normas técnicas que eram essenciais e aplicadas dentro do condomínio, bem como algumas legislações. Aqui até no estado de Goiás a gente tem algumas diferenças para os outros estados nessas legislações de inspeções, por exemplo, que eu quero trazer mais aqui para vocês. Eu comecei a dar essa estudada e aí foi onde que eu pensei que eu comecei a me descobrir e entrar no mercado condominial de gestores. Então as pessoas que eu tinha mais contato quando eu comecei a atuar nessa área eram síndicos, gestores condominiais, administradoras, escritórios de advocacia, certo? E aí eu percebi um campo ali que quase nenhum profissional, tinha ali vários, óbvio, profissionais que também faziam serviço, mas não era um serviço especializado e único para aquela área, certo? Então, quando eu comecei a pesquisar mais sobre, hoje se você abre aí no site sobre engenharia condominial, você vai conseguir encontrar ali apenas um livro que foi publicado até recentemente pelo Dr. Mário, certo? E aí nós temos também alguns conteúdos difusos, até ali sobre mais destrinchados ali dentro da engenharia condominial, mas nada algo que traga completo, sabe? Nada que reúna todas as normas, que reúna de forma geral
o como executar, o que é realmente engenharia condominial, o quanto ela é necessária dentro do condomínio. Só que hoje, com esse crescimento dos síndicos profissionais, acaba que esse tipo de profissional, que não é o síndico orgânico é aquele que é um morador do prédio, um aposentado, uma dona de casa que pega para administrar o condomínio, mas sim os síndicos profissionais, eles começaram a sentir a necessidade de não ter somente, então, assessoria jurídica, assessoria contábil, mas também contar com a presença de engenheiro para auxiliar na questão ali da administração e na gestão de manutenções, de inspeções dentro do condomínio. Então, eu vi nessa área uma oportunidade ímpar de crescimento, uma área que, de acordo com mais estudos e mais estudos, mais clientes que eu consigo captar, que eu consigo trazer para perto de mim, maior segurança para esses gestores. Então foi aí onde que eu comecei a atuar na área de engenharia condominial. Ele é até um termo que antigamente não era tão conhecido, hoje já está sendo mais usado, porém você encontra pouquíssimos profissionais que trabalham apenas na área de engenharia condominial, certo? E aí nós entramos nos quais foram as maiores dificuldades. Como eu falei agora, devido a esse desconhecimento do engenheiro condominial, esse desconhecimento da aplicação da engenharia dentro do condomínio específica para condomínios, a minha maior dificuldade foi apresentar para o síndico, implantar dentro de um condomínio a ideia de que a engenharia condominial ela é essencial para ali garantir a segurança, a habitabilidade da edificação, para garantir ali uma valorização do imóvel, certo? Então, querendo ou não, quando você tem um profissional de engenharia dentro do condomínio, você tem uma visão melhor ali para a questão de atualizações dos sistemas construtivos, quando você pega prédios antigos de 40 anos por aí, quando você, na valorização desse imóvel, influencia diretamente na valorização dos apartamentos. Então existem normas hoje para reformas dentro dos apartamentos que ela tem que passar por um corpo técnico para ser aprovado. Não é qualquer tipo de reforma que cada condômino pode fazer dentro do seu condomínio. Então você pensa só comigo, uma edificação com 156 unidades e um único síndico, diversos ali querem fazer uma reforma, como é que o síndico vai fazer esse controle? Como é que ele vai saber se não está fazendo ali uma adequação dentro do apartamento que não pode ser feita e que vai prejudicar os outros condôminos, certo? Então, todos esses pontos eu tentei utilizar como forma de implantar essa ideia, implantar essa necessidade ao gestor do condominial, a necessidade de ter um engenheiro condominial junto com ele, tá? Então, a minha maior dificuldade foi essa, foi entrar junto aos condomínios, apresentar o serviço, apresentar o quanto é essencial a engenharia condominial, certo? E aí, só que assim, nós temos um retorno muito bom. Como eu falei, o síndico profissional ele está procurando essa melhoria dentro dos condomínios, porque quanto mais ele consegue ter ali uma aprovação dos condôminos, ele consegue valorizar o imóvel, ele consegue manter o seu trabalho, anos após anos, certo? De administração daquele condomínio. Então foi essencial apresentar para os síndicos essa ideia, essa necessidade do engenheiro dentro do condomínio. E aí, chego para vocês agora a parte da transformação. O que a engenharia condominial definitivamente transformou ali na minha vida. Como eu falei para vocês, uma das coisas que mais me preocupava, uma das coisas que eu mais desejava quando eu atuava em obras e com projetos, era essa liberdade de trabalho, liberdade financeira, até porque eu tive muita dificuldade ali no início, eu acho que todos têm que passar pelo processo de dificuldade, mas a engenharia condominial, ela me trouxe ali uma liberdade financeira e geográfica maravilhosa, sabe, gigantesca. Por quê? É um serviço muito bem remunerado, certo? Então, quando você pega um trabalho de engenheiro para fazer uma análise de uma edificação por completo e você divide aquele valor desse engenheiro pela quantidade de unidades, porque é um valor que é rateado entre os condôminos, ele é um valor mínimo, é um valor pequeno. Então, esse trabalho é um trabalho muito bem remunerado.
acaba que é um custo muito pequeno para o condomínio e um resultado muito grande para o condomínio ter um engenheiro condominial lá. Então, a liberdade financeira foi uma das principais. Hoje eu consigo trabalhar com muito mais tranquilidade. Hoje eu consigo trabalhar com uma equipe pequena, porque não é um serviço que demanda você ter uma equipe de obra, por exemplo, diversos profissionais. Então, acaba que me permitiu trabalhar com uma equipe um pouco mais reduzida, certo? E conseguir atender vários clientes de forma rotativa. Então, um cliente que eu faço uma inspeção predial esse ano, no ano que vem ele é um cliente que vai se manter na minha carteira, certo? Ele vai ser um cliente que vai retornar para fazer a inspeção predial anual do próximo ano. Então, acaba que me gerou essa rotatividade de clientes na carteira, na verdade, permitindo que o cliente de um ano ele se torne cliente do próximo ano e assim sucessivamente. E a questão da liberdade geográfica, que foi uma das que mais, que realmente mexeu comigo, que é algo que realmente eu gosto, é que eu consegui atender diversos clientes em vários estados do país. Então eu atendo clientes em Tocantins, eu atendo clientes no Paraná, eu atendo clientes em Sergipe. Isso me permitiu trabalhar em diversos locais. Então pensa só comigo, eu consigo ir até o local, fazer essa vistoria, fazer o levantamento necessário e a elaboração do laudo eu faço, ele seja na minha casa, seja em uma viagem, seja sentado em uma cafeteria, trabalhando nesse laudo, trabalhando nesse parecer. Então, acaba que a engenharia condominial, assim como a perícia, me trouxe essas liberdades, tanto a financeira quanto a geográfica. Então, assim, eu acho que essa é toda a minha história que eu poderia trazer aqui para vocês. Foi uma história um pouco resumida, mas foi realmente de todo o processo que eu passei. Tiveram processos de dificuldades, tiveram processos de crescimento. E hoje eu digo com total certeza, com total firmeza, que a engenharia condominial ela mudou minha vida para melhor. Ela trouxe para mim aquela vontade, aquele amor por trabalho, aquela vontade de crescer realmente dentro dessa área. E ensinar para vocês a engenharia condominial, para mim, é uma grande satisfação. Porque aqui eu vou conseguir expor para vocês todos os caminhos que eu passei, tudo aquilo que eu aprendi no decorrer dos anos, tudo aquilo que eu quebrei a cara, para ensinar qual é a melhor forma de atuar nessa área, como executar um bom laudo, como você ter sucesso e realmente os gestores condominiais não procurar outros profissionais, mas manter com você ali uma sequência de serviços já, uma alavancando a outra e que você consiga alavancar de vez a sua carreira na área de engenharia condominial. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, já deixa um gostei. Nós vamos postar todas as semanas o vídeo falando sobre os tipos de serviços dentro da engenharia condominial, como fazer passo a passo. Deixa aqui para nós nos comentários que tipo de conteúdo que você quer aprender aqui conosco, certo? Então, se você é engenheira civil, recém-formada e definitivamente não quer trabalhar com obra, não quer trabalhar com projeto, vem conosco que nós vamos aqui te orientar e te ajudar a alavancar a sua carreira de vez na engenharia condominial.